Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra e algo que o Senhor Jesus Cristo me ensinou nos últimos tempos, que tenho colocado em prática e que tem tido bastante efeito para que vocês também saibam e que vocês também coloquem em prática, e assim o Evangelho do Reino de Deus vai sendo espalhado e a obra do Pai vai sendo feita sobre a terra para que muitas pessoas abram os olhos para o Reino de Deus, tá certo? Então eu quero ler para vocês aqui o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nós vamos falar a respeito do endemoniado gadareno, que está ali a partir do versículo 26, né? Mas eu quero ler com vocês o versículo 29, que diz assim: Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. O que eu quero ressaltar aqui nesse texto, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo, encontrando aquele homem que estava possesso por demônios, e aquele homem ficava numa espécie de loucura, né? Porque a Bíblia diz que ele morava num cemitério, ele andava nu, ele quebrava correntes, né? Ele ficava muito machucado, enfim. Então, se nós hoje encontrássemos uma pessoa assim, certamente ele receberia um nome de alguma doença dessas modernas, enfim, estaria debaixo de algum tratamento psiquiátrico, né? Mas o Senhor Jesus Cristo aqui, ele deu uma ordem ao espírito imundo que morava dentro daquele homem. E a ordem foi: sai, né? E, irmãos, o que eu observei nos últimos tempos, o que eu aprendi nos últimos tempos, foi com um testemunho da pastora Fernanda Brum, muito conhecida. Ela conta a respeito de uma vez que o pai dela morreu e ela tinha feito um curso sobre ressurreição de mortos, sobre como ressuscitar mortos. E ela então orou pelo pai dela e no curso ensinava que ela precisava expulsar o demônio da morte. E ela então fez isso, expulsou aquele demônio e ordenou que o pai dela voltasse à vida. E isso aconteceu, o pai dela ressuscitou. Você encontra facilmente esse testemunho aí no YouTube, ok? Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Muitas vezes, irmãos, nós vamos orar por uma pessoa que está enferma, que está muitas vezes debaixo de uma opressão das trevas, entre tantas outras coisas, e nós oramos várias coisas por aquela pessoa, mas nos esquecemos de dar a ordem. E essa ordem, meus irmãos, ela deve ser dada com muita autoridade dentro do reino espiritual. Essa autoridade, meus irmãos, nos é concedida quando nós cremos na palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra deve ser para nós como um fundamento nesse momento, no momento em que vamos impor as mãos em uma pessoa, no momento em que vamos orar por uma pessoa, seja longe, seja perto, nós precisamos orar entendendo o que diz a palavra de Deus e colocando em prática. Porque, irmãos, nesse momento a palavra de Deus deve ser para nós como uma rocha. Sabe, uma rocha que você pode pisar sem ter o medo de cair, sem ter o medo que aquele chão vai ceder? Ela é exatamente isso. A palavra de Deus é uma rocha debaixo dos nossos pés. Assim, meus irmãos, nós precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo ordenou que façamos isso. E então sermos obedientes, né?
orar pelas pessoas, alcançar as pessoas. Então eu quero contar para vocês aqui um testemunho que aconteceu comigo ontem. Teve um vizinho, um senhor, que passou mal e ele nos pediu que levássemos ao hospital e nós fomos. Chegando lá, tinha uma senhora lá que estava chorando muito porque a filha dela tinha tomado alguns remédios para tentar se suicidar. A família estava lá, mas aquela senhora, por ser mãe, né? Ela chorava bastante, estava bastante desesperada. E eu fui então até ela para saber se eu poderia fazer uma oração. Ela permitiu que eu fizesse uma oração, falou para mim o nome dela, o nome da filha, né? Então eu a abracei e orei com ela. E quando eu orei, me lembrei das palavras da pastora Fernanda Brum, dizendo que nós temos que ordenar que saia, né, o espírito da morte, né? Então, ordenei que saísse aquele espírito e para a glória do Senhor Jesus Cristo, em alguns minutos a enfermeira veio e avisou que a menina acordou. A moça estava fazendo procedimentos de lavagem estomacal e ela estava numa situação difícil, da qual ela não estava reagindo. Mas após a oração para a glória de Deus, ela acordou, ou seja, ela melhorou daquele estado, né? E foram feitos todos os procedimentos dentro do hospital, os procedimentos cabíveis, né? Para que aquela moça ficasse bem. Ela foi encaminhada para fazer exames neurológicos, enfim, todas essas coisas. Mas o Senhor Jesus Cristo colocou a mão e deu livramento para aquela moça. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo nos deu a oportunidade, né, de levarmos o reino de Deus para aquela família. Poderia ter acontecido muitas coisas, né, irmãos? Por exemplo, aquela mãe poderia ter dito para mim: não, eu não quero a oração. Ou olha, me desculpa, mas agora não dá. Enfim, poderiam ter acontecido muitas coisas. E quando eu fui até ela, eu sabia que poderia ter acontecido muitas coisas. E eu sei, irmãos, que é esse tipo de pensamento que nos limita muitas vezes, né? Mas nós precisamos ir até as pessoas, precisamos orar por elas e oferecer também uma ajuda, né, para essas pessoas, para que elas tenham um apoio, para que elas conheçam a palavra de Deus, oferecer um discipulado, né? Conversar com as pessoas, porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser comunicáveis, né? Nós temos que participar das aflições das pessoas. Irmãos, aquela senhora é uma mãe, né? Eu, como mãe, posso entender a aflição que ela estava passando naquele momento. E nós então precisamos dar a mão para as pessoas. O Evangelho diz que nós temos que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso é participar, né, da aflição que a pessoa está passando. Você não precisa passar por aquilo para saber a dor da pessoa. Só de estar perto da pessoa, você pode estender a mão para ela, né? E o evangelho é isso, meus irmãos. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que quando as pessoas vissem em nós o amor de Deus, nos reconheceria como verdadeiros discípulos. Então, eu quero dizer hoje aqui para vocês que esse é para mim um grande ensinamento e para o meu coração, né? Tem sido nesses dias um grande ensinamento. O Senhor Jesus Cristo tem falado comigo muito nessa palavra sobre ser comunicável. Esta palavra, irmãos, está escrita em 1 Timóteo, no capítulo 6, os versículos 18 e 19, que dizem assim: que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna.
Então, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando que nós precisamos participar, né, da aflição das pessoas. Isso significa, meus irmãos, ter os corações disponíveis para estar junto com as pessoas na situação que elas estão vivendo, tá certo? Então, eu quero terminar por aqui essa mensagem com uma oração. E eu gostaria muito de convidar você a orar comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo eu venho a Ti, ó Pai Santo, para pedir que a Tua graça, Senhor, esteja sobre as nossas vidas neste momento, ó Pai. Pai, nós sabemos que as Tuas obras nesses últimos dias sobre a terra têm sido grandes, Senhor, na intenção de trazer de volta, Senhor, as dracmas perdidas, as ovelhas perdidas, os filhos pródigos. Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque a tua igreja é participante da tua obra neste momento. Eu sei, Senhor, que o que aconteceu comigo naquele hospital ontem não é um privilégio meu, mas é um privilégio da tua igreja espalhada sobre a face da terra. Senhor, eu oro para que estes meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem possam recebê-la em seus corações e colocá-la em prática, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu peço que cadeias, Senhor, sejam quebradas onde nós pisarmos. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que dentro e fora de nossas casas, Senhor, a opressão maligna possa sair em o nome de Jesus Cristo. E que todo mal, Senhor, seja quebrado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pai, eu clamo, Senhor, sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas, a propiciação do sangue de Jesus Cristo. E que haja paz, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, eu peço pela vida da Dona Maria, Senhor, pela família dela, pela vida da Sandra, Jesus. Senhor, que o Senhor venha, em o nome de Jesus Cristo, estar com elas. Que o Senhor venha, Senhor Jesus Cristo, abraçar aquela jovem, Jesus. Que o teu amor, Senhor, esteja sobre a vida dela. Senhor Jesus Cristo, derrama, Senhor, do teu amor sobre a vida dela, ó Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa trazer, Senhor, àquele coração conforto, consolo e paz, Jesus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Também cuida daqueles pais, Senhor, para que eles tenham a tua paz, para que eles saibam, Senhor, que aquela jovem está em tuas mãos, ó Jesus. Em o nome de Jesus Cristo eu oro. Amém.